Aqui é Aaron Edwards, hoje é 29 de julho de 2025 e vamos às recomendações de hoje, dessa semana no caso. Vou compartilhar a tela aqui, começando pelo plano de ação e em seguida vou partir para as análises. Para essa semana, vamos marcar nenhuma ação recomendada, Nós vamos já entrar nos porquês disso, mas antes deixa eu falar um pouquinho sobre câmbio e um pouquinho sobre as condições da lavoura aqui nos Estados Unidos. Compartilhar aqui a imagem, deixa eu pegar o pincel para nós olharmos aqui a condição da lavoura. Eu entendo que isso é em inglês, vamos pegar verde para a lavoura. Entendo que é em inglês, mas não se preocupe, vou traduzir. Essa palavra silking é pendoando, então quanto do milho que está pendoando, e aqui é a média de 2020 até 2024, comparado com essa semana, né? Então a gente vê que está 77% pendoando, seria a média histórica, e esse ano 76% do milho está pendoando para essa semana, bem alinhado com a média histórica. Também vamos fazer um comparativo nas condições da lavoura, então nós vamos comparar da seguinte forma, o pincel. Essa linha aqui é o ano anterior e essa linha é o ano atual, com os 18 estados que mais produzem. E o que a gente quer fazer é comparar a área que é classificada como boa e a área que é excelente. Então a gente vai somar essas duas colunas, comparar esse ano com ano passado. Esse ano, 53% da área de milho é classificado como bom, 20% como excelente, então fica 73%. É bom ou excelente, comparado com o ano passado, que 52% era bom, 16% excelente, 52 mais 16, 68. Você vê que tem uma diferença aí de 5 pontos percentuais. A lavoura de milho desse ano, nessa semana no relatório que foi publicado ontem, é 5 pontos percentuais melhor do que ano passado, e ano passado já foi uma excelente lavoura de milho aqui nos Estados Unidos. Passando para a soja, essa palavra aqui que fala blooming aqui em cima, blooming seria florando. Quanto da soja que está florando? Também nós vamos comparar a média histórica com essa semana. 76% é a média histórica de qual porcentagem da soja está florando nessa semana, e está exatamente igual. Então, nem adiantado nem atrasado, a soja florando normalmente para o período do ano. Tá ótimo a fase de desenvolvimento. Agora vamos fazer a mesma análise que a gente fez no milho, vamos fazer para a soja, comparando, né, a soma do bom e excelente, comparando esse ano com ano passado. 55 mais 15 dá 70% da área dos Estados Unidos é considerado bom ou ótimo, comparado com o ano passado, que era 54 mais 13, que vai dar 67. Então, a gente vê que esse ano está 3% melhor, a área classificada como bom ou ótimo de soja está 3% melhor. As imagens que eu tenho visto de lavouras e relatos de clientes daqui, a lavoura americana está bonita, não tem muito rodeio, é isso, tá boa a área. E não tem muito o que falar, exceto uma boa safra. O milho, 75% pendoando, até mais. Tem risco, sempre tem, né? Até não tiver colhendo, até a colheitadeira não rodar, sempre tem risco, mas está ficando cada vez mais difícil. Precisa da chuva de encher o grão ainda, mas vamos ver, vamos acompanhar. A soja ainda tem talvez mais potencial de alta que o milho, mas está difícil. Agora vamos falar um pouquinho sobre o câmbio, né, o dólar. O que é interessante para mim é que a gente teve, deixa eu puxar aqui para cima, a gente teve essa queda toda, achou aqui algum nível de suporte e agora a gente está começando a ter uma recuperação. Não é nada de outro mundo, mas você vê que a faixa de negociação subiu aí uns 10 centavos, subiu de mais ou menos entre 45 e 50 para 55 e 60, a faixa de negociação, talvez 5 centavos. Mas subiu aí,
enfim, subiu um pouco, 5 a 10 centavos a faixa de negociação. O que para mim é muito curioso sobre isso é que a gente tem, se você acompanha, talvez ontem à noite eu fiz uma live, falei sobre geopolítica e todas essas coisas, mas olhando para o mercado está estável. E se tem uma tendência, vai ter abandono do dólar e tal, o mercado não está achando que vai abandonar o dólar ou ter um câmbio alternativo. O mercado está falando, na realidade, estou com medo que esse ruído pode desvalorizar o real. Não desvalorizar o dólar, desvalorizar o real. Então a gente está tendo essa negociação, mas é uma coisa muito sutil. Eu já venho falando há um certo tempo, na realidade, desde que a gente estava por volta dessa faixa aqui, que eu achava, ou 5,50, né? Eu achava mais provável no segundo semestre um câmbio mais próximo de 6 do que de 5. A gente deu essa baixada aqui e talvez, de fato, a gente vai ter um câmbio que desce, ou no caso, né, a gente já sabe, essa negociação volta a descer, mas eu acho que o mais provável é que a gente vai ter uma recuperação e, havendo volatilidade, eu acho mais provável que o câmbio sobe do que desce, geopoliticamente falando, a não ser que tenha uma coisa muito fora do comum, mas eu tomaria cuidado de apostar contra o dólar nos próximos 3 a 4 meses. O índice dólar está se fortalecendo um pouco. No longo prazo é outra coisa, né? Se quiser toda análise política, pode assistir o vídeo do YouTube ou pedir que eu mando o link para você. Mas enfim, para mim é um mercado ainda estável. Então, se não tem nenhuma notícia da lavoura americana, se o câmbio está estável, vamos fazer análise de mercado, vamos colocar o pé no chão, vamos ver o que a gente precisa estar fazendo, e a gente já falou nenhuma ação recomendada, mas vamos fazer essa análise gráfica, como quem acompanha sabe, a gente sempre começa pelo portfólio, plano comercial, em seguida fazemos a temporada de compra e venda, a posição dos fundos, análise técnica que nos leva para o topo da pirâmide, que é a execução, o que precisa ser feito. Vamos então para falar sobre o mercado de soja primeiro e em seguida o milho. Mercado de soja. Vamos ver se o pincel apareceu. Deixa eu pegar aqui a cor. Vamos pegar amarelo. A notícia boa é que os especuladores voltaram a comprar. Então, semana passada ou 2 semanas atrás, né? Eles tinham vendido, semana passada voltaram a comprar. Se a gente for olhar na realidade desde o começo do ano, e eu já fiz isso várias vezes, mas para mim é interessante, vamos pegar aqui o equivalente a menos 5 milhões de toneladas, até mais 5 milhões de toneladas. Você vê que grande parte do ano inteiro a posição dos fundos tem estado entre menos 5 milhões de toneladas, mais 5 milhões de toneladas. É uma posição que vende um pouco, compra um pouco, vende um pouco, compra um pouco. Para quem acompanha sabe que isso não é necessariamente novidade. É algo que eu tenho desenhado isso talvez 5 a 10 vezes ao longo do ano. Mas a gente vê claramente essa movimentação lateralizada no fato que praticamente desde o começo do ano, isso daqui já está olhando o contrato para a próxima safra, maio de 2026, mas o mercado está lateralizado dentro de uma faixa relativamente estreita. Próximo de 11, olhando para o contrato de safra nova, tem sido vendido e próximo de 10 tem sido comprado. Contrato, isso é maio, safra nova, né? Maio de 26, para o hemisfério sul, né? Não a safra nova americana, mas do hemisfério sul, do Brasil, Paraguai, enfim. A gente está com esse mercado numa faixa de negociação baixa e com poucas exceções, revendas foram recomendadas nesse patamar, né? Recompra no período da safra foi nesse patamar, mas se você desenhar uma linha, deixa eu abrir aqui, vamos desenhar uma linha em 10,50, vamos lá, 10,50 estaria nessa faixa aqui. A gente recomendou compra aqui, aí realizar lucro
Se eu não me engano, foi por aqui que a gente realizou lucro, depois venda nessa semana. E agora está nesse patamar. Eu não estou animado nem para vender mais, porque vai que sobe, nem para abandonar uma venda, porque se continuar caindo aqui para o lado de baixo, pode não permanece vendido. Não tem, para mim, não tem por que ajustar uma estratégia. Se a gente for olhar os contratos de setembro, o contrato B3 de setembro, está um pouco mais pressionado, mas ainda não está testando as baixas. Eu não vejo motivo de abandonar uma estratégia de posição vendida na soja, porque está em queda e para mim ainda não estabilizou, que terminou de cair. Pode cair mais, na minha opinião. A gente está nesse patamar e a gente tem começado a ver o prêmio ou basis dando uma ajuda, tá forte, mas para mim, pelo calendário, ainda pode fortalecer mais um pouco. Eu ainda não vi fraqueza. Eu não vi um prêmio que falou, não, acho que está exaurido o potencial desse prêmio. Então tá forte, ótimo. Mas se vai fortalecer mais, a gente não precisa se antecipar e falar, não, acabou a festa. É julho. Esse prêmio tende a ser o máximo setembro, outubro, novembro. É o mais provável da gente ter essas altas. Então, a gente está chegando mais próximo da famosa temporada de venda do mercado físico de soja, mas não começou. Então, nenhuma ação recomendada. E aí, partindo para o milho, os especuladores, vamos pegar o pincel aqui, os especuladores de milho, vamos fazer verde, eles ainda estão vendidos, eles têm mantido uma grande posição vendida, e a posição vendida deles ainda é grande o suficiente para justificar compra na contramão. A posição especulativa deles está em praticamente 20 milhões de toneladas vendido. Então ainda poderia justificar compra na contramão dos especuladores, mas pela terceira semana consecutiva, eles foram do ponto máximo de venda do ano para reduzir essa posição vendida. Então eles pelo menos pararam de pressionar esse mercado para baixo. Ainda estão vendidos, o milho ainda está artificialmente baixo, mas não tem mais pressão. Tem a mesma pressão que tinha, não é uma pressão maior de venda. Na realidade eles estão recuando, né? Chegaram assim no limite, aí estão dando passos para trás, mesmo que sejam passos pequenos, estão dando esses passos para trás. E do ponto de vista do mercado, vamos começar pelo mercado B3, ver a imagem do mercado B3, e você vê que depois dessa queda, quem acompanha sabe, né, foram recomendadas vendas, na realidade as vendas foram por volta desse patamar, não está mais aqui, que acabou não sendo alta, mas esse é o milho de janeiro, né? Acabou não sendo exatamente alta, mas é um preço bastante forte, um preço médio bastante forte. E nesse patamar, né, se a gente for comparar. E agora, depois da queda que caiu, agora a gente está lateralizado. Na realidade, não foram recomendadas vendas para a próxima safra, foram recomendados hedge em outro contrato. Eu estou olhando janeiro aqui, porque o que está na minha cabeça é quando que está na hora de comprar esse mercado. Quando que a gente quer comprar milho? Não estou com muita pressa de comprar milho, porque o calendário ainda fala que tem chão pela frente, a temporada de compra ainda tem chão. Pode ser que esse patamar vai acabar sendo a baixa, né? Até agora está intacta, o que é muito bom. Aqui a gente teve uma inversão de alta, o que é muito bom. Mas aí logo em seguida a gente teve uma inversão de baixa. Para mim, não tem desespero necessariamente para falar vamos comprar. Se comprou aqui, subiu, aí caiu, aí subiu, aí caiu. Está lateralizado, não é uma tendência. Inclusive nós recomendamos algumas vendas semanas passadas para já ir liberando, mas em algum momento, talvez até semana que vem, se a gente cair aqui para baixo, cair, né, mais R$1, alguma coisa assim, em algum momento vai estar na hora de começar a estabelecer uma posição comprada. Se a gente conseguir uma média, uma posição comprada próximo de 71 no contrato de janeiro, por exemplo, né, uma posição comprada média que está nesse patamar um pouco mais baixo, eu acho que vai ser uma estratégia sólida, mas vamos acompanhar de semana em semana, vamos ver
exatamente qual patamar que a gente consegue entrar nessa posição comprada. Só não estou muito animado para comprar, principalmente pela outra imagem, que é como é que está o milho em Chicago. O milho em Chicago tem estado e continua extremamente pressionado. Aqui nós tivemos uma inversão técnica, talvez em tempo, talvez a gente vai perceber que isso foi a baixa do ano. Essa baixa de julho foi o nível mais baixo, que nem eu falei, os especuladores estavam vendendo, aí começaram a recuar e a gente viu esse mercado não caindo mais. Mas antes da gente ter convicção que o mercado não caiu, provavelmente a gente tem que vir testar esse patamar de novo, segurar, dar meia volta e subir. Isso é o famoso double bottom, fundo duplo. Caiu, subiu, caiu de novo, não conseguiu abaixar daquele patamar, aí a gente começa a ter um piso mais sólido. Se esse for o caso, eu vou ter um pouco mais de confiança de começar a comprar em Chicago, talvez, começar a comprar na B3, falando, não, acho que o piso do milho está estabelecido. Não é o caso ainda. Talvez daqui a um pregão, 2 pregões, 3 pregões, vai ter rompido esse limite de baixa e o milho vai estar em queda, ladeira baixa. Então, eu não acho que a gente vai ter uma arrancada de alta desesperada, desenfreada em agosto. Eu acho pouco provável que o milho vai ter uma arrancada de alta, porque se tiver essa arrancada, tem pilha de milho no Brasil, tem milho que precisa ser removido do armazém aqui nos Estados Unidos, tem milho de safra nova nos Estados Unidos que não foi vendido. Qualquer arrancada de alta vai ter muita pressão de venda. Então, deixa eu comprar milho porque o milho vai explodir para cima em agosto e eu não quero ficar de fora. Não acho que tem essa pressa toda. Eu acho que a gente vai ter muita resistência até não tirar essa pressão de venda para o mercado de milho conseguir subir mais. Acho pouco provável. Então, deveria comprar para fazer média? Vamos garantir que a gente tem um piso sólido primeiro, porque se desabar esse mercado, os especuladores voltarem a vender, a gente sabe que os especuladores exageram a tendência. Se eles exagerarem para baixo, melhor não estar comprado, deixar, porque se está muito exagerado para baixo, a gente começa a ver um basis mais forte, começa a ver um mercado físico que descasa da bolsa, aí que abrem as grandes oportunidades. Então, nenhuma ação recomendada também no milho. Calma, né? Vamos estudar. Então, vamos ao resumo, né? Vamos falar o resumo do mercado. Começando pelo mercado de Chicago, o milho não é temporada de compra nem de venda, a soja não é temporada de compra nem de venda. Os fundos já exageraram, pressionaram demais, passaram do ponto, já justificaria compra na contramão dos fundos. Eles já venderam demais, passaram do ponto. Os especuladores em Chicago, no mercado de soja, eles estão comprados, mas é uma posição comprada muito pequena, não justifica vender na contramão. A tendência do milho em Chicago é de baixa, a tendência da soja em Chicago é de baixa. Falando do mercado físico do Brasil, é temporada de compra de milho e não é temporada nem de compra nem de venda para soja. Comentário sobre o basis. O mercado físico de soja no Brasil está bastante forte, mas ainda não começou a temporada de venda do mercado físico e acredito que nós podemos ter um prêmio ainda mais forte nas próximas semanas e meses. O mercado físico de milho no Brasil está pressionado pela grande oferta de milho safrinha. A demanda por milho não me preocupa, mas vamos precisar reduzir a pressão de venda antes de
termos preços mais altos. O câmbio está surpreendentemente estável diante das notícias geopolíticas. A estabilidade cambial do momento é um dos fatores que me leva a pensar que o conflito atual entre o governo americano e o governo brasileiro será um tanto quanto limitado em seu impacto de longo prazo. Ou seja, eu acho que grande chance de ser fogo de palha essa narrativa de guerra comercial. Eu acho que não tem impacto, não que não seja importante, mas eu não reorganizaria o meu negócio com medo que isso vai ter impacto nenhum. O mercado de milho no Brasil, na B3, está lateralizado o mercado de Chicago está procurando seu fundo. Talvez o fundo tenha sido estabelecido em julho, mas ainda não temos confirmação técnica disso. O mercado de soja CBOT está relativamente estável, mas em função dos especuladores não apostarem nem na alta nem na baixa. Ainda podemos ter volatilidade na soja nos dois sentidos, caso haja uma notícia que desequilibre esse mercado. Essa é a análise técnica. Pessoalmente, eu acho que a soja provavelmente vai trabalhar dentro de uma faixa limitada de negociação. No período da safra americana, vai estar um pouco mais próximo do fundo dessa faixa, do lado de baixo dessa faixa, porque a notícia vai ser área recorde do Brasil e safra nos Estados Unidos, safra boa. E depois, se tiver um susto climático, a gente provavelmente vai trabalhar mais forte, mais do lado de cima dessa faixa, quando estiver na fase de desenvolvimento da lavoura brasileira. Mas eu não antecipo grandes alterações em patamar de preço na soja pelo que a gente conhece hoje. Se o mundo mudar, o mundo muda, a gente ajusta, mas com o que nós sabemos do mercado hoje. E isso, para mim, um ponto extremamente importante é quem comercializa bem consegue vender bem em mercado forte, em mercado em queda e também em mercado lateralizado. Esse mercado lateralizado, ele é chato, ele é minucioso, ele não dá aquelas oportunidades que a gente adoraria, aquelas oportunidades mais dramáticas, mas dentro dessa faixa de negociação, você consegue vender, poxa, trava mais próximo de $11, faz diferença agora. E se vai cair mais próximo de 10, faz diferença, né? Então, dá para administrar essa faixa. Eu sei que muitos que assistem, que acompanham, que são clientes, usam conta de hedge.
eu acho que esse é um momento para você se familiarizar com essas contas. Em um mercado lateralizado, é um mercado mais contido, que você não tem aqueles efeitos dramáticos tão grandes. E se a gente vai continuar nessa faixa, poder descasar o mercado físico da bolsa e trabalhar com as oscilações dentro de um ambiente contido faz muita diferença. Então, encorajo, se você está implementando, está com receio de implementar essas estratégias, encorajo você a dar andamento nisso. Ótimo resto da semana para você e até a próxima.